Olá, bem-vindos a mais um programa Urbanidades aqui pela TV Serra do Mar, sempre pelo nosso site www.programaurbanidades.com.br. Esta é a 14ª temporada do programa Urbanidades. Este programa também é transmitido pela Rádio Boa Nova FM da Praia Grande, 96,3 MHz. Se você estiver me ouvindo no carro, em casa, bem-vindo ao programa. Este programa, vocês já devem saber, ele é uma produção acadêmica, didática até, porque ele é produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Católica de Santos, mais precisamente pelo 3º ano de jornalismo. Cada grupo dessa turma do 3º ano escolhe um tema dentro de uma editoria, de uma temática relevante, e vem aqui conversar comigo, trazendo seus convidados. Vocês devem ver que do meu lado eu tenho duas moças, com uma espécie de uniforme, aqui a gente vai falar mais sobre elas e o que são essas, de onde elas vêm. E eu vou apresentar aqui o Lucas Tamberi, que é estudante desse 3º ano, que está fazendo sua estreia diante das câmeras, nervoso, o suor correndo pelo rosto e tudo mais, né? E o Lucas vai dizer para mim qual é o tema que seu grupo escolheu e quem são essas moças que estão aqui do meu lado. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia para quem estiver ouvindo. Eu pareço estar nervoso? Bom, o nosso grupo hoje tá falando sobre o nosso grupo hoje vai falar sobre o número de encalhes de animais marinhos nas nossas praias, e a gente trouxe duas pesquisadoras da Unifesp, a Lara Benatti e a Maria Góes, para falar um pouquinho sobre os motivos, as causas, os problemas ambientais e dar um geral pra gente sobre o assunto. Obrigado por terem aceito o convite dos meninos aí. Espero que isso seja agradável, é um programa muito rápido, a gente tem que ser bem objetivo. Por isso, Lucas, qual é a primeira pergunta que você faz para a Lara aqui? Eu queria entender, Lara, o primeiro caso que a gente tem, nesse ano principalmente, nós temos um aumento de encalhes de animais marinhos nas nossas praias, e eu queria entender o motivo de estar aumentando. Muito bem. Boa noite, obrigada pelo convite aí de vocês. Sempre muito bom poder estar falando para o público sobre esse assunto. E a questão dos encalhes ela é interessante porque ela não necessariamente está atrelada a só uma causa, né? Os encalhes mais impressionantes em números que a gente teve esse ano geralmente foram dos pinguins, né? Teve várias notícias veiculadas que passou de 700, chega até 800 o número de animais que aportaram aqui às praias, muitos deles já mortos. E geralmente a gente vai descobrir a causa-morte desses animais através do processo de necrópsia. Então a gente pega os corpos desses animais, disseca eles e vê se eles têm alguma patologia ou algum problema. Se foi uma morte causada por problemas ambientais humanos, então, por exemplo, se eles ficaram presos em redes, né? Um problema que a gente teve com aves recentemente, não necessariamente com os pinguins, mas com eles também, foi a gripe aviária, que acabou tendo um aporte muito grande de morte desses animais. Deixa eu dar uma de leigo. Você falou que chega a 800 o número de pinguins. Exato. Esse número tem sido crescente ao longo do tempo? Existe aproveitando o embalo, existe alguma relação entre as questões das mudanças climáticas e o aumento substancial desse número de... Provavelmente. Existe sim um aumento, não só nos pinguins, mas de outros animais também, e é claro que isso pode estar atrelado, no caso do aumento das populações, porque tem algumas populações que estão em recuperação, então, por exemplo, as baleias, as tartarugas marinhas, as populações estavam bem pequenas, hoje em dia elas estão maiores, então a tendência de ter morte natural também é maior. No caso dos pinguins, o que acontece com esses animais? Muitos deles são juvenis, eles são inexperientes, então no processo de migração e de busca de comida, eles acabam sendo levados pela corrente mais longe do que eles podem alcançar. Então são animais que ficam doentes, morrem de inanição. Mas esse bem longe é muito mais longe, porque o cara tá lá na Antártica e ele vai... Isso é aí que tá, o pinguim de Magalhães, ele não é um pinguim antártico, ele vive na Patagônia. Então por isso que eles acabam chegando aqui, porque eles moram um pouquinho mais... É longe, mas tem bichos que vêm bem de longe pra cá. Eu queria continuar nossas perguntas e eu gostaria de entender como é que funciona o acompanhamento. Assim que o animal encalha, quais são os procedimentos, como funciona esse monitoramento desses animais? Tá, boa noite. Então, gente, o PMP, que é o Projeto de Monitoramento de Praias, né?
ele ocorre de Cananéia até Ubatuba. Então, temos os institutos nesses trechos, né? Aqui nós temos o trecho 10. Então, nesse trecho, há profissionais em campo, né? 24 horas, então é feito turnos para isso. Então, quem está em campo e acaba avistando um animal encalhado, um pinguim, um cetáceo, uma tartaruga, então é levado. Quando você fala em campo, vivo, você diz como assim, tá andando, monitorando as praias? monitorando a praia. E literalmente monitorando a praia. Andando pela praia, basicamente? Andando de picape, de bicicleta, de Fazendo essa vistoria, assim. de quadriciclo. Isso, fazendo esse monitoramento contínuo. Mas todos isso os também dias. não é feito em parceria com, sei lá, salva-vidas, o pessoal que anda Sim. Sim, exatamente. Também feito com os salva-vidas que estão em determinada praia, né? E, inclusive, as pessoas também geralmente ligam para o 0800 deles, né? Para receber esse atendimento. Então, os animais que estão vivos, né? São recolhidos, levados à reabilitação, aí passa por um processo de anamnese. Então, é feito para entender o que aconteceu com esse animal, né? Um exame. Então, ele passa por exames histopatológicos, exame de raio-x, para entender se tem alguma fratura, enfim, se tem alguma patologia que deixou ele naquela condição. Primeiro é o seguinte, explica para o povo em casa o que é a anamnese, que o povo não vai saber o que é, embora você tenha explicado na sequência, mas vamos deixar bem claro o que é a anamnese. A anamnese seria o exame primeiro que a gente faz, né, quando quer entender o que aconteceu. Uma patologia, uma doença. A história que vem, né? Isso. Eu vou tentar fazer um gancho que a Lara tinha falado, eu depois interrompi, como eu sempre faço, né? Sobre os pinguins mortos, que é feito uma necrópsia, é isso? Isso, exato. É. E essas necrópsias, mas as análises, ultimamente, têm dado que resultado? A gripe aviária foi uma coisa que você falou. O que mais a gente encontra? Caquexia. Caquexia. Que seria? São animais muito magros. Então, acaba tendo plástico no estômago, por exemplo. A história do microplástico é uma presença. É real. Sim. Micro e macroplástico. Micro e macro, é muito real. Chegam a comer pedaços até do tamanho de um dedo maior, às vezes. Isso, que acaba sufocando o esôfago, né? Então, eles não conseguem se alimentar. Se não consegue se alimentar, vai ficar um animal extremamente magro, fraco, e acaba tão debilitado que chega à morte. A poluição, então, era uma das perguntas que eu queria fazer, então, já aproveitando esse gancho de... a poluição é um dos motivos de encalhe dos animais. Com certeza. Na nossa praia. Com certeza. Existe alguma outra influência humana que resulta também em mais encalhes? Com além certeza. da poluição ou o aquecimento global? Sim. A pesca é um fator muito interessante, principalmente a pesca fantasma, ou seja, são redes que são deixadas de forma irregular dentro da água. Animais, boa parte da fauna-alvo, que são os animais que interessam para o PMP, são animais que respiram ar, eles têm que vir para a superfície para respirar. Então, pinguim, tartaruga, golfinho, se eles ficam presos debaixo da água numa rede, eles vão morrer afogados. E isso é uma causa de morte muito comum, principalmente para cetáceos. Então, toninha, que é um animal comum aqui da região, muitos deles já vêm com lesões características de rede de pesca. E tem um outro fator ruim aqui em Santos, que é o atropelamento por embarcações. Então tem muitas tartarugas, principalmente, que chegam fraturadas e com marcas claras de lacerações por hélice. Então, animais que são atropelados por jet ski, por lancha, principalmente no verão. Lucas, a gente tem que esperar acabar esse bloco para a gente se recuperar, porque eu tenho um problema magético enorme. Eu fico vendo esses bichinhos aqui, e graças aos céus, quem estão vindo no rádio não está vendo nada. A gente não está mostrando no vídeo também, mas você pode imaginar a tragédia que seria esses animais que a gente tão carinhosamente tem na nossa história, seja em historinha, seja em vídeo, seja no que for, passando por um estresse totalmente desnecessário. Exato. Então daqui a um minuto a gente volta, inclusive com um videozinho na abertura do próximo bloco sobre o tema aí. Até já.